o botão de rosa minha. Mas deixarei para vocês, para um próximo encontro, assim se o Pedro me chamar e vocês aceitarem, para vocês procurarem uma outra história, para a gente vir aqui conversar sobre ela. É de um tal de Billy the Kid. Tudo bem? Eu vou só adiantar. Não foi aquilo que disseram. Não. E não morreu quando enterraram. E foi na Capara. Não. Quase na Capara. Mas teve uma passagem com minha avó. Que minha avó dizia pra mim, virou um pássaro. E esse pássaro era bem azul. E não se engane, quem acha que era bandido. Porque de bandido, se contar a história, vira mocinho. Vou adiantar. Posso contar? Sim. Mesmo? Conta aí. Dizia minha avó, Clementina, 92 anos, sábia, mas não escrevia, nenhuma palavra. Dizia ela que não precisava. E não é que ela tem razão, porque a gente aprendeu a escrever e hoje a gente não está escrevendo mais, porque a gente trocou os dedos. Vocês perceberam que não tem mais calo aqui na mão com a caneta com lápis? Porque a gente está aprendendo a fazer aquilo e depois está aprendendo a fazer isso, e mais fácil assim é ainda. E se você reclamar que você não sabe pintar, mentira sua. Troca o celular por uma tela, pega o pincel e fica fazendo assim para você ver se não sai uma pintura linda ali. A arte existe, sempre, porque a vida, só ela, não basta. Não sei para vocês, para mim não basta. Mas vou voltar em Billy the Kid. Billy the Kid apareceu para um jornalista que gostava de contar história 40 anos depois de anunciada a sua morte. Precisaram matar Billy the Kid e precisaram criar um delegado. Mas a história contada é uma história que faz aquilo ser aceito por todos nós. É fácil dizer que Billy the Kid era bandido. E é fácil dizer que Billy the Kid fazia aquilo porque não prestava. Mas já contaram para vocês por que Billy the Kid era procurado? Por uma briga de terra? Lá nos estrangeiros? Ele surge no orfanato, num vilarejo, tá roubando para comer, e vão pegar um menino de 15 anos, conhecido como Billy the Kid. Mas tinha um senhor, dono de umas terras, que tinha transformado aquilo num orfanato e levou Billy the Kid para viver com eles. E ele achou pela primeira vez uma família. Vocês nunca ouviram essa história? Não? Ai, ela é linda. E aí ele encontra um grupo. E o mais legal é que tinha de tudo. Billy the Kid, na verdade, é um indígena. Deles lá. Né? E esse Billy the Kid presencia a morte do dono dessas terras e que era o dono do orfanato. Nunca ouviram? Não mesmo? E aí o que acontece? Ele se revolta com o grupo, eles eram 4. E eles presenciam a morte desse dono do orfanato. E as terras são tomadas dele, e os 4 são postos para correr. E Billy the Kid jura vingança, e jura a morte de quem fez isso. E ele consegue, porque primeiro ele começa a atacar os bancos daquela região, que eram todos eles bancados por esse fazendeiro. Sério mesmo, vocês nunca ouviram essa história? E ele vai contar tudo isso 40 anos depois do fato de que ele teria morrido. Segundo disse minha avó, quando Billy the Kid realmente morreu, o que ele teve foi a companhia de muitos pássaros. E os pássaros eram todos eles azuis. Fizeram uma revoada ali. E de poder. Mas morreu velhinho e feito justiça. Ele foi atrás de quem ele precisava, e de quem ele precisava, ele se vingou. Colocou na cadeia. Buscando por um outro estado, fazendo o papel de bandido. Como as pessoas começaram a procurar, aí foram levantar a situação.
Mataram o Billy the Kid? Há quem diga que sim. E até o nome do delegado, Pat, teria matado o Billy the Kid. Até música virou. Mas eu, de verdade, prefiro acreditar na história de minha avó, que dizia que 40 anos depois o depoimento dele foi dado, e só quando deu o depoimento era o pedido de perdão ao governador da época, porque tudo que ele tinha feito ia vir à tona. E olha, gente, se vocês procurarem saber, vocês vão conhecer que a história é bem essa. Fica aqui a sugestão. Jovens Demais para Morrer. Anotem aí, porque é o nome do filme que eu dedico a vocês. Ela vai retratar um pouco mais a história do que minha avó me contava, sabe? Nunca disse uma palavra que não fosse verdade. Agora, se vocês não quiserem acreditar, durmam com o barulho de não acreditar numa senhora de 92 anos. Pra que ela tinha que mentir? Pra nada. Vou deixar essa de lembrança. A música se chama Bluebird Man. Once upon a time in a little town off the west, there was people that was wronged by the law of politicians. Those men have killed several families, take their lands, dreams, and take their souls. Then a man was born and fought against those fake laws and bad men. Save many people. Blue-born man, beyond the law of the West, save that place like hurricane. Blue-born man, can you hear me? Can you save us like a hurricane, Blue-born man? It was a blood war. Many people die, but in the end, the good won the evil like a hurricane. And Bluebird Man, the law of the West, was a hero to those people when nobody believed that. Today, that little town is a beautiful city. And his story became a fairy tale, but be careful, powerful man, because he can't come back. And fuck you. Blue-born man, beyond the law of the West, save that place like hurricane. Blue-born man, can you hear me? Can you save us like a hurricane, Blue-born man? Ó o dedo. Blue-born man. Uma salva de palmas. Espero eu que vocês tenham gostado. E a magia só acontece se a gente acredita. E vocês acreditaram nas mentiras de minha avó. Mentira!